Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que não é nem macumbeiro nem macumbeira, mas que está me seguindo porque está gostando das análises que estamos fazendo. Eu sou o Newton Almeida, sacerdote no Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Estamos fazendo nossas análises nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, da editora Companhia das Letras. O mito de hoje é mais um mito de Oxumaré e o título é Oxumaré transforma-se em cobra para fugir de Xangô. E é por isso que eu estou aqui de vermelhinho e branco, em homenagem a Xangô, porque ele será o protagonista dos próximos mitos que eu vou analisar. Lembrando que o Oxumaré, ele é um orixá que ele é original do antigo Daomé, atual Benin, e lá no Daomé as divindades se chamam Voduns e elas têm uma característica interessante. Eles tanto aparecem como masculinos como femininos, e os mitos de Oxumaré ele guarda essa característica de ora aparecer como masculino, ora como feminino. Mas lembrando, Oxumaré é um orixá que ele é duplo, mas ele é tanto arco-íris como a serpente. Eu vou pedir para o meu Cambono tocar a nossa vinheta para eu seguir com o nosso estudo. Cambono, toca a nossa vinheta, por favor. O Cambono tocou a vinheta e a gente vai seguir com a nossa análise. Como que é esse mito? Bom, Oxumaré, ele era uma pessoa muito bonita, muito vistosa, suas roupas sempre caíam bem, suas joias brilhavam de longe. Tanto mulheres como homens se interessavam por conhecer Oxumaré. Ele passava essa característica andrógena e isso encantava a todas as pessoas. Só que Oxumaré ficava sempre muito distante, ele não permitia muito a aproximação das pessoas, passando então sempre uma mensagem dúbia. Será que ele é masculino? Será que ele é feminino? E isso encantava, esse mistério atraía bastante as pessoas, mas ele não tinha relacionamentos profundos com ninguém. Ele ficava lá distante, as pessoas viam um arco-íris no céu e gostavam de observar Oxumaré. Quando ele passava, como eu falei, a sua personalidade cativante, irradiando aquele ar de mistério, atraía a atenção e o desejo das pessoas. Tá? Xangô se interessou-se por aquela figura, queria saber mais daquela figura, descobrir os seus mistérios. Tá? E Xangô marcou uma audiência com Oxumaré, convocou-o para ir ao seu palácio. Xangô, o rei. Oxumaré atendeu ao chamado de Xangô, mas quando ele entrou na sala do trono, onde Xangô estava, ao pedido, a uma ordem de Xangô, os guardas de Xangô trancaram portas e janelas por fora, e Oxumaré ficou trancado com Xangô dentro do recinto. E Xangô então tentou aproximar-se de Oxumaré, tentou conhecer aquela pessoa, e Oxumaré começou a fugir de Xangô, do seu assédio, não queria aquela aproximação, mas Xangô buscava abraçá-lo e ele sempre fugindo. Em um momento em que ele foi pego, em que Xangô o abraçou, Oxumaré pediu para Olodumare, o Deus Supremo, socorro. Olodumare atendeu. Olodumare atendeu de que forma? Oxumaré transformou-se numa serpente. Quando Xangô viu que ele se transformou naquele monstro, né? Imagina, né? Aquela pessoa se transformou de repente, metamorfoseado em uma serpente. Ele largou, ele se afastou. Então a serpente foi serpenteando pelo chão, encontrou uma fresta entre a porta e o chão. Por ali, Oxumaré fugiu do assédio de Xangô. Isso ficou uma coisa mal resolvida entre os dois. Como Olodumare intercedeu por Oxumaré, mas aquilo ficou muito esquisito entre Xangô e Oxumaré, Olodumare determinou então que a partir daquele dia Oxumaré ficou encarregado de transportar água para o palácio de Xangô, que fica no Orum, daí o arco-íris fazer essa ponte entre céu e terra. Porém, Xangô jamais poderia se aproximar de Oxumaré novamente. Esse é o mito.
meio complicado a gente, destrinchar, mas vamos por partes. Por partes, porque o que esse mito está falando para a gente, pessoal, você é responsável pelos relacionamentos que você cativa. Exatamente isso. Nós somos responsáveis pelo relacionamento que cativamos nas pessoas. Que mensagem nós passamos para as pessoas com quem nos relacionamos. E isso é responsabilidade nossa de fazer com que a nossa presença, a nossa imagem seja o mais transparente possível para evitar mal entendido. Isso vale para amizade, isso vale para relacionamento conjugal, isso vale para relacionamento de trabalho, isso vale para todos os nossos relacionamentos. Você precisa dizer quem você é. Aqui você veio nesse relacionamento, porque senão você desperta curiosidade, você desperta admiração ou você desperta repulsa, e você precisa saber que mensagem você está passando para as pessoas, para que você também fique bem nesse relacionamento. A comunicação tem que ser clara nos dois sentidos. É isso que esse mito está falando. Não fique distante, interaja, se mostre para que você diga a que você veio ao mundo. Isso é muito importante de você fazer no seu terreiro. Qual é o apito que você toca no seu terreiro? O que você foi lá fazer o quê? Absorver o quê e dar o quê? Porque você não pode ficar só distante, como uma eminência parda, e as pessoas não saberem o que você faz. Quando você define o seu papel, todos os relacionamentos deslancham, e isso é muito importante em qualquer área da vida. Outra coisa que esse mito fala pra gente, lembram que Xangô tentou apossar-se de Oxumaré. Xangô tentou se fazer valer pela autoridade e até pela truculência, e essas não são ferramentas adequadas para nenhum relacionamento. Você tem que se aproximar das pessoas pelo diálogo, até por uma sedução sadia, para que você encontre o caminho para o coração delas, para a mente delas, e que o relacionamento se estabeleça. Isso é muito importante. Violência e autoritarismo não são caminhos saudáveis de relacionamento. Outra coisa importante que esse mito fala: todo mundo quer ver a face bonita do outro. Todo mundo gosta de ver a pessoa sorrindo, todo mundo joga expectativas no outro de que ele nos atenda, de que ele nos sirva, de que a gente sempre tire algum proveito dos relacionamentos que a gente tem. A gente costuma ver as pessoas pelos que elas podem nos dar e não pelos que elas são. Já perceberam isso? Por exemplo, até na natureza, uma árvore, você vê a árvore como alguém que vai te dar sombra, alguém que vai te dar frutos, alguém que você possa extrair madeira. Você raramente vê a árvore como um ser vivo que merece respeito, que merece ter a sua vida digna, e assim é com qualquer pessoa. Quais os relacionamentos que você trava com as pessoas com quem você convive? Você vê elas como um uso ou como alguém que você vai interagir? Isso é muito importante de você pensar. E quando Xangô se aproximou de Oxumaré, esperando ver a face bela, como todo mundo espera que qualquer relacionamento tenha, e Oxumaré mostrou a face de monstro, a face que todo mundo tem lá escondidinho, que uma hora ela aflora, a gente repele, a gente não quer saber de problema, a gente não quer saber de dor de cabeça, a gente só quer saber do que é bom e do que dá prazer. Só que todo relacionamento tem o reverso de toda a moeda, e você precisa saber lidar com isso, que todo mundo tem seus momentos, todo mundo tem a sua face que é escondida, ou que ela quer guardar, ou que ela precisa mostrar até para você ajudá-la e aprender com ela. Então, todo relacionamento precisa de estar bem claro, e todo relacionamento precisa ser bem finalizado para não ficar nenhuma pendência. Foi isso que ficou desse relacionamento mal acabado, porque o Oxumaré mostrou a face dele de monstro e fugiu e nunca mais quis saber de aparecer na frente de Xangô. A lei de retorno, a lei, enfim, que rege o universo, determinou que, enquanto eles não resolverem essa rusga, um vai ter que servir ao outro, mas o outro não pode se aproximar daquele primeiro. E todo relacionamento precisa ser bem acabado para que a nossa vida flua com dignidade. Esse mito fala de relacionamentos tóxicos, de como lidar com pessoas, do que esperar das pessoas, enfim.
que a nossa comunicação, que nossos relacionamentos sejam saudáveis. Pensa nisso. Espero que você tenha entendido a mensagem do mito. Agradeço ao Oxumaré e Xangô por terem vivenciado, esses personagens aí complexos, que trazem dúvidas, mas que com uma boa análise a gente segue adiante. Lembrem do caduceu de Mercúrio. O mito não pode ser entendido só aqui na matéria, só na parte fácil e óbvia de se ver. Ele tem que atender a instância mental e a instância espiritual para ligar a espiritualidade com a nossa vida e tudo fluir. Vai pensando nisso, que o próximo mito é de Xangô e também está muito interessante. Tchau para todo mundo. Até o próximo mito.